Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a Semana do Polonês. Durante essas lives aqui que estão acontecendo, nós vamos discutir os pontos mais importantes ali que podem surgir durante a sua jornada de aprendizado do polonês. Eu sou o Cris. E eu sou a Marta. E o tema de hoje é esse aqui, ó. Um jeito divertido para deixar os estudos de polonês mais efetivos. Então, olha só, hoje a proposta da live é a gente apresentar um jeito aqui divertido para deixar o estudo polonês mais efetivo, né? Sim, exatamente. E para começar aqui, eu já gostaria de fazer a primeira pergunta. Por que a live tem esse título hoje? Sobre o que é esse tema? Conta um pouquinho para a gente. Então, primeiramente eu queria te contar uma experiência minha, ainda que eu tinha na escola, que eu tive na escola. Então vamos direto para o túnel do tempo. Voltando, Sim. então. Então, quando eu ainda estava na escola, acontecia que, por exemplo, tinha algumas aulas nas quais eu aprendia as coisas, no sentido de que quando eu saía da sala de aula e depois de uma semana, 2 semanas eu tive teste desse material, eu nem precisava me preparar muito, porque eu já saía das aulas com o conhecimento na cabeça, sabe? Sim. E tinha outras aulas também, nas quais eu não aprendia quase nada. E depois, para o exame, eu tive que estudar muito, bastante, sabe? E daí... Eu acho que isso já aconteceu comigo também. Já aconteceu? Com certeza. E com vocês, aconteceu já? Porque, olha, já aconteceu comigo de ir para uma matéria, assistir aula de alguma matéria, que eu só assistia a aula ali, fazia a prova e já estava ok, já conseguia tirar a nota boa. Só que tinha matéria que eu podia prestar atenção, esquecia tudo, depois tinha que estudar um monte para depois fazer a prova. Eu acho que... Pois é, e o que é muito interessante é que, tipo, no começo eu pensava que isso depende da matéria, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas são melhores em matemática, outras em, não sei, polonês, português, e outras não. Então, no geral, eu pensava que depende da matéria. Até um momento que eu passava horas lá estudando história, eu pensava, nossa, eu odeio essa matéria. História já não era uma das suas preferidas. Não. Principalmente no ensino básico, no ensino secundário. E daí, chegou uma professora nova para um ano. Nossa, eu adorei ela. Eu comecei a amar história. Foi quase a minha matéria preferida, virou. Sério? Durante um ano. Tipo, parecia que era uma coisa muito engraçada, né? Porque eu comecei a prestar atenção, daí eu já sabia muita coisa, saindo da aula. Enfim, depois a primeira voltou e começou a mesma coisa de novo. Então, isso não dependia da matéria, isso dependia de alguma outra coisa, né? Que não especificamente a matéria. Sim. E olha, engraçado que você comentou, eu nem sabia disso agora, que você está comentando aqui durante a live, é novidade para mim. Mas comigo também aconteceu um fato muito parecido. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz o meu primeiro ano lá, beleza, fui ok, assim, nas matérias, tudo. História era um problema para mim também. Era muito difícil para eu decorar datas, para eu decorar acontecimentos históricos, etc, etc. Quando chegou, acho que foi no segundo ano ou no terceiro ano, não lembro exatamente. Mas mudou o professor, chegou um professor novo, e eu vi que, cara, eu fiquei fascinado por história. Ele ensinou pra gente a história do Brasil especificamente. E até hoje eu lembro várias coisas que foram fatos que ele foi comentando. Sim. E é uma coisa que me fascina até hoje. Foi aí que eu comecei a gostar de história. E realmente eu vi essa diferença. Quando eu... o professor, a diferença que deu, o conteúdo era basicamente o mesmo. Só que acho que, não sei, a forma que ele apresentava acabava por deixar a gente apaixonado. Exatamente. Então, já aconteceu algo parecido comigo também. Então, isso aconteceu comigo também na aprendizagem de línguas, tanto de inglês quanto de alemão, outras línguas. Claro que a língua que eu estava aprendendo também dependia muito do professor em si. Então, eu fiquei pensando, por que era assim, né? Tipo... Então, eu gostaria de saber o que você começou a observar, por que estava acontecendo assim que com alguns professores você gostava da matéria e ia bem, ou com alguns você não gostava? Ou, por exemplo, com alguns professores de língua você conseguia aprender e com outros não? Então, olha, não era sobre a matéria, certo? Isso a gente já excluiu. Porque se com a mesma matéria 2 professores diferentes te proporciona resultados diferentes, não é fácil com que você tenha, sinal que a matéria não é o problema. Exatamente. E agora eu tenho uma pergunta para você. Você já ouviu sobre cone de aprendizagem? Cone de aprendizagem? Cara,
Tipo, pirâmide de aprendizagem. A pirâmide da aprendizagem, eu acho que eu já ouvi alguma coisa. Uhum. Tá, comenta aí pra gente. Então, existe uma coisa que foi desenvolvida em base nas pesquisas, principalmente de duas pessoas, lá da América do Norte, foi William Glasser e Edgar Dale. E daí, o que eles descobriram era que, dependendo da forma de estudos, você lembrava mais ou menos. E, claro, isso pode ser subjetivo, é claro que é assim, mas, no geral, eles já especificaram muita coisa, sabe? Por exemplo, eles descobriram que quando a gente lê, depois de 2 semanas, depois talvez mudou o tempo, mas, no geral, do que a gente lê, a gente lembra depois só 10%. 10%. Então, é muito pouco, né? Tipo, 10%, você quer aprender para uma prova, por exemplo, ou quer aprender uma nova língua. Daí, depois de algum tempo, você lembra só 10%. É muito pouco. É muito pouco. Sim, exatamente. Depois, quando a gente ouve, normalmente a gente já lembra um pouco mais, já lembra 20%. Então, já aumenta um pouco. É melhor ouvir do que ler, só ouvir do que só ler, por exemplo. Mas ainda melhor ler e ouvir. Então, essa pirâmide do aprendizado, ela foi relacionando formas de você, por exemplo, absorver algum conteúdo, por exemplo. Sim, absorver algum conteúdo, aprender. No jeito de aprender. Então, quando você só lê, a sua absorção ali, depois de uma semana, fica em 10%. 2 semanas, sim, 10%. Depois, quando você ouve, 20%. Quando você vê, no sentido de você ver alguma imagem. Então, por exemplo, na aprendizagem de línguas, você conecta uma palavra com uma imagem, daí você já lembra mais, porque você já lembra 30%, por volta de 30%. Quando você ouve e vê, então tem uma imagem e ainda ouve alguma coisa, já é 50%. Então tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, só ouvir ou ouvir e ver imagem, né? É verdade. Tem 70% do que a gente diz, então, quando você faz alguma palestra, isso também deveria ter acontecido com você. Quando você ensina outra pessoa e explica para ela alguma matéria, daí, de repente, você começa a lembrar essas coisas, você aprende, né? Ensinando. Por isso que a gente sempre ouviu falar que muitas vezes a gente aprende ensinando, né? Sim, exatamente, porque daí você fala, pelo menos, daí você lembra depois 70%, então é muita coisa. Uma coisa muito boa é fazer apresentações, então, por exemplo, nas aulas. Eu sempre aprendia mais durante as apresentações do que simplesmente estudando para exames, né? E 90% a gente lembra quando a gente faz alguma coisa na prática. Então, por exemplo, a gente faz algum experimento na física, nas aulas da física, ou depois em casa, né? Então, quando você pega alguma coisa e, tipo, faz alguma coisa mais ativa do que só ler ou só ouvir. Algo manual ali mesmo, assim. Sim, pegar manual, na prática, você tende a lembrar mais daquilo. Muito mais, porque é 90%. Então, uma coisa muito grande. E, realmente, se você lembrar, por exemplo, das aulas da física, onde você fez mesmo algum experimento, normalmente você lembra durante anos. E outra coisa que eu estava lembrando agora, sobre essa questão de estudar. Eu lembro que tinha muitas pessoas que falavam que acabavam por memorizar melhor quando estudava, por exemplo, ouvindo alguma música, ou às vezes até transformavam um estudo em uma música. E eu lembro que teve um professor que ensinou a gente uma música, e era uma música sobre a matéria. Então, por exemplo, ao invés dele simplesmente passar o conteúdo na lousa ou falar para a gente ler sobre aquilo, ele criou uma música, inserindo o conteúdo dentro da música, tinha um ritmo, tinha uma melodia, tudo. Depois ele ensinou isso pra gente. E até hoje, depois de, sei lá, 6, 7 anos, eu ainda lembro pedaços da música, mesmo sem nunca mais ter cantado ela. Então eu acho que é muito interessante essa parte. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas é assim, é verdade. Eu aprendi francês uns 10 anos, mais que 10 anos atrás, nossa, faz uns 15 anos que eu estava aprendendo francês. E eu lembro até hoje 2 músicas que eu aprendi na escola, realmente. Outras coisas eu não lembro, mas... Até porque entra nessa parte que você falou, que quando você faz uma palestra, quando você canta, por exemplo, você tende a memorizar muito mais do que simplesmente ler. Muitas vezes você, por exemplo, ainda imagina, né, na sua mente, você pega as palavras da música e já fica imaginando. Então, você quase que ainda vê imagem fazendo isso, né?
show. Então, é uma coisa muito boa, isso funciona também com línguas, como eu estava falando, eu já vi que isso funcionou comigo com línguas, então não é só sobre física, por exemplo, ou história, não. Tá, e agora pensando nessas formas que você apresentou pra gente, qual que seria um jeito efetivo de você estudar, então, mas que ainda assim fosse divertido? Então, de possibilidade? Tem uma coisa que se chama aprendizagem ativa. É uma coisa muito legal. E, na verdade, o que isso significa, essa aprendizagem ativa? É que o aluno tem que fazer alguma coisa na prática, porque isso enfatiza o engajamento da pessoa e também aumenta a motivação. O que é engajamento e motivação? Que a pessoa se sente envolvida no que faz. E motivação que ela quer mais fazer isso, né? Se sente mais motivada para fazer Então, as beleza. coisas. Na prática, como que funciona isso aí? Então, funciona assim. Normalmente, quando a gente vai para a escola, é que um professor pega um livro, ou até sem livro, e fica falando várias coisas para você. Daí você ouve ele. Às vezes você lê as anotações que ele faz. Às vezes você ainda anota. Mas, tipo, no geral, você não é uma pessoa ativa na aprendizagem, é uma aprendizagem passiva. Porque ele está colocando conhecimento na sua cabeça. Tipo, ele está tentando fazer isso, só que não funciona assim, sabe? A gente estava falando que quando você quer aprender alguma coisa, não basta só ver o vídeo. Ou não basta... muito passivo. Também não basta dormir com o livro embaixo do travesseiro. Cara, isso é uma coisa que minha avó falava. Minha avó falava assim, antes da prova, põe o livro debaixo do travesseiro e dorme com ele ali embaixo que você vai lembrar melhor das coisas. Como se o conhecimento fosse passar. Eu já fiz isso, lógico, eu já fiz. Teve mais alguém aqui? A gente fala assim também aqui na Bahia, mas acho que nunca fiz isso. Teve mais alguém aqui que já dormiu com o livro embaixo do travesseiro, pensando que talvez isso ajudaria? Comigo aconteceu outra coisa, sabe? Eu dormia... não no travesseiro e embaixo eu tinha livro. Eu dormia no livro mesmo, mas era quando eu estava muito cansada e já dormia durante os estudos. Isso aconteceu comigo várias vezes. Show. Mas, então, quando você tem aprendizagem ativa, o aluno muda a função dele. Porque, normalmente, o que acontece normalmente nas escolas é que o aluno é a pessoa passiva e a pessoa ativa é o professor. Então, o professor está lá para tentar passar o conhecimento e o aluno fica mais no passivo, tentando receber só ali, basicamente. Sim, exatamente. Show. E quando é aprendizagem ativa, isso vira. Então, no geral, é que o aluno tem que fazer alguma coisa. Daí, o papel do professor muda um pouco. Ele tem mais o papel de motivar mais o aluno ou mostrar a direção onde o aluno tem que ir. Mas é o aluno que aprende. Muitas vezes é o aluno que aprende de qual forma ele estuda. É o aluno que tem que pensar sobre alguma coisa e, por exemplo, fazer perguntas, porque desse jeito você fica pensando. Então, ele é um jeito de botar o aluno para refletir. O professor mostra o caminho das pedras e o aluno vai lá e faz ali conforme ele está. Sim, exatamente. E tem várias formas de fazer isso, porque isso pode ser feito, por exemplo, quando você dá uma tarefa para o aluno que ele tem que preparar uma apresentação. Já é ele que ensina, então antes ele tem que aprender e já também ensinando ele aprende mais. É uma das formas. Outra das formas é, por exemplo, dar algum problema para o aluno para resolver. Então, o aluno que tem que procurar a solução. Sim, o professor pode ajudar um pouco, mas não é o professor que fala, olha, isso deveria ser assim. Não, o aluno que tem que procurar. Tem que se dispor ali. Sim, pode ser feito, por exemplo, como trabalho em grupo. Pode ser feito também durante os exames. É feito isso, porque durante os exames, normalmente você tem uma pergunta. Então, você é que tem que responder, você é que tem que ter alguma solução, sabe? E olha, bem lembrado agora, eu tô lembrando de vários momentos que aconteceu disso. Por exemplo, às vezes chegava o professor no começo do semestre, ele dividia o conteúdo em várias semanas, né? Sim. E daí cada aluno tinha que fazer como se fosse tipo um seminário sobre aquilo. No primeiro momento é meio chato, porque você pensar assim, pô, tem que parar, tem que estudar sobre o assunto. Sim. Só que é engraçado, a diferença do tanto que você aprende sobre aquele conteúdo que você estuda, que você prepara uma apresentação, depois você ainda apresenta para os colegas, você absorve muito.
Agora, Exatamente. quando você vai assistir a apresentação do colega, praticamente você não absorve Sim. nada. Então, eu acho que eu acho que é um bom exemplo assim para ficar bem distinto, né? Quando você participa na elaboração do conteúdo, você Sim. participa ativamente na aprendizagem, ou quando você está ali só tentando ouvir alguma coisa e tentando absorver, né? É bem Eu acho diferente. que essa parte de que quando você tem apresentação, você aprende muito realmente, mas quando o material é dividido entre alunos e cada um faz a apresentação sobre um tema específico, eu acho que cada aluno sabe só um tema específico no final do ano. Show. Porque senão não dá. Então, tá, e essa é uma forma de exemplo, né? Para o pessoal sim. entender melhor essa aprendizagem ativa. Mais outros exemplos ali. Então, uma forma muito engraçada que é muito legal para fazer são perguntas de múltipla escolha. E como isso funciona? É simplesmente um quiz para fazer. Os quizzes são, então, eles entram nessa parte de aprendizagem ativa também. Sim, entram também. De que forma que eles entram? Por que eles são considerados uma ferramenta de aprendizagem ativa? Porque quando você está fazendo quiz, você tem que parar e pensar. Não é uma coisa que você, por exemplo, lê, esta frase significa isso em polonês, tá bom. Não, você vê uma frase, por exemplo, em polonês e você tem que pensar, o que ela significa, sabe? Daí o seu cérebro tem que trabalhar. Então, você para e você faz alguma coisa, na verdade. Você tem que pensar, você tem que refletir. Então, é um jeito ativo de aprender. Então isso entra na aprendizagem ativa. Até mesmo quando são as questões, por exemplo, de verdadeiro e falso. Se tem uma afirmação lá e é verdadeiro e falso, só pelo simples fato de você ter que parar e refletir se aquilo é realmente o verdadeiro ou falso, isso já estimula no cérebro aquele pensamento e daí isso já se torna uma aprendizagem ativa. Sim, exatamente. E depois, se, por exemplo, você erra a questão, você ainda aprende com aquilo também? Sim, eu acho que quando a gente erra, a gente aprende mais ainda, porque a gente tende a lembrar isso depois, né? Porque, nossa, eu errei. Como assim? Eu errei. E o que tem... Isso acontece muitas vezes no Anki comigo. Durante o verbo do dia, que a gente faz, que faz as aulas, né? E depois no final eu tenho que revisar o Anki, que é um diário de... A Marta tá me ensinando todo mundo ali naquelas aulas, e depois ainda eu tenho que botar à prova aquilo ali, ver se realmente eu aprendi ou não. E às vezes tem coisas que já vem automática, assim, eu bato o olho, já lembro. Só que quando eu erro, muitas vezes eu preciso errar só uma vez e na próxima eu já lembro, porque parece que quando eu erro, agora eu entendi, parece que fixa mais na memória aquela frase, né, em específico, e depois eu já posso lembrar daquilo ali mais facilmente. Então... É verdade, exatamente. Tem também pessoas que fazem quizzes lá no nosso Instagram e também mandam mensagem, errei. E daí a gente fala, não, então na próxima vez você vai acertar, porque normalmente realmente acontece assim. Sim, às vezes você aprende até com o erro, é aquele ditado, né? A gente aprende com o próprio erro também. Então, isso é uma forma ativa de você... Vamos supor, se tem uma afirmação e tá lá, vamos supor, Dobry wieczór significa boa noite em polonês. Se você vê aquilo ali e você para pensar, fala, não, Dobry wieczór, boa noite, mas e agora? Não, é verdade, eu posso falar isso também na parte da noite, em polonês, quando eu tô chegando na entrada. Então, beleza, eu acho que é verdadeiro. Você vai lá e coloca que você acertou. Você fez uma reflexão para aquilo. Só que isso é muito diferente de um professor chegar simplesmente para você e falar, olha, Dobry wieczór, boa noite em polonês. Sim, e então, isso que muda. Porque quando você tá ouvindo a mensagem, você tá passivamente aprendendo, porque é uma pessoa que chega para você, vai te ensinar aquilo e tá só falando. Agora, quando você tá então, participando simplesmente em um quiz, você já é um exercício que você tem que refletir para saber se está certo ou errado. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Sim, essa é uma parte muito legal, porque ela é fácil de introduzir na aprendizagem da língua, né? Às vezes, outras formas não são tão fáceis, não funcionam como língua, mas essa forma de aprender com quiz ajuda muito. Eu também usei isso para aprender português. Tem várias pessoas que aprendem usam para aprender polonês também, né? Pois é. E olha, até mesmo o Anki, ele é como se fosse um quiz, porque você tem que parar ali para refletir e pensar. Isso te torna ativo no aprendizado, né? Sim. Isso olha com certeza. Que legal. Essa parte eu nunca tinha parado para pensar nessa relação do Anki. Olha, e ainda bem que você trouxe esse tema. Agora... Vamos entender por que a aprendizagem ativa funciona, então. Então, é porque
o cérebro tem que refletir e tem que, tipo, trabalhar mais do que simplesmente quando você está passivo. Outra coisa que acontece é quando você está ouvindo alguma palestra, é muito fácil viajar, tipo, ficar pensando sobre outra coisa. Quem nunca dormiu numa palestra aí que atira a primeira pedra, né? É verdade. Então, é uma coisa que você tem que ficar focado. Outra coisa que você tem que realmente pensar sobre isso e você está, tipo, trabalhando, o seu cérebro está trabalhando. E ainda quando você acerta, tá tudo bem. Você fica feliz que você acertou. Sobre o quiz agora, né? Sim, não sobre a palestra. Sobre o quiz agora. Distinguindo agora. Tá. Quando você acerta, você fica feliz que você acertou. Mas quando você erra, você fica refletindo, mas por que eu errei? Onde que eu errei? E aí depois você aprende também. Daí você vê qual é a resposta certa. Às vezes você olha, sim, realmente é isso. Às vezes você pensa, não, mas não é isso. Daí você checa, você busca essa informação e depois você pensa, sim, realmente deveria ser assim. Na próxima vez eu vou lembrar. Daí na próxima você normalmente lembra. Jéssica mandou, eu aprendo mais errando. Olha só, e ativamente facilita muito o aprendizado. E o que é muito interessante é que também as pesquisas mostram que os alunos, quando ficam ativos na aprendizagem, elas ficam mais motivados, que a gente tinha comentado no começo, mas realmente elas pensam que são mais envolvidos na aprendizagem, e por isso também estão mais motivados para aprender. E lembrando, o que é motivação, né? É o motivo para a ação. É aquilo que te motiva a ter uma ação. Então, essa questão da motivação, se você tem essa participação ali, inclusive a gente está estudando sobre aquelas partes de gatilhos mentais, né? E é toda aquela parte que funciona o cérebro. Participação é um dos exemplos. Quando você participa de algo, você tende a estar mais interessado naquilo. Quando, por exemplo, é muito diferente uma aula que simplesmente o professor escolhe o conteúdo, vai lá e ministra a aula, do que uma aula que o aluno pode, às vezes, até optar pelo conteúdo. Sim. O Verbo do Dia é um exemplo. O pessoal participa com a gente no Verbo do Dia, escolhendo as frases. E isso é muito legal, porque isso desperta também o interesse do pessoal. Cara, minha frase tá ali. E é um jeito de você participar ativamente. Sim. A gente, às vezes, recebe um feedback, né? Olha, Marta e Cris, nossa, muito obrigada que vocês pegaram a minha frase e tal. Escolheram o meu verbo. Escolheram o meu verbo. Foi uma sensação incrível que eu tinha aqui. A gente fica, nossa, isso funciona. Mas é legal, é muito interessante. A gente sempre tenta trazer no Brasulaca essas metodologias, né, que mexem muito com a neurociência ali. A gente tá sempre buscando. A Marta, principalmente, porque essa questão de aprendizagem ativa foi uma das coisas que você estudou durante a faculdade. Sim, eu estava estudando durante a faculdade, o começo do artes do Brasulaca e começo do Brasulaca também. Então isso ajuda muito nessa parte. Muita gente fala às vezes, nossa, é muito mais fácil aprender polonês agora que o Brasulaca, ou se torna mais fácil, você ensina de um jeito divertido. Porque é aquele negócio, né? Não existe coisa difícil. Normalmente existe coisa chata, né? Quando é chato, você nem quer fazer. Então, tem uma aula chata, você fala, cara, eu não quero ver, essa aula tá muito difícil. Mas, na verdade, se a aula for legal, envolve, o conteúdo envolve. Sim, exatamente. Isso é muito interessante, é muito importante. Show! E agora, Marta, você conhece alguém que já usou isso aí e funcionou para aprender o polonês em específico? Sim, eu conheço várias pessoas. Por exemplo, os participantes dos quizzes no nosso Instagram, eles já aplicam essa aprendizagem ativa, né? Porque elas já colocam lá a resposta nos quizzes, daí aprendem como a gente. E tem diariamente muitas pessoas que fazem esses quizzes, tem pelo menos 40 cada quiz, às vezes chega até 80 pessoas por dia, porque depende do dia, né? Tem Exato. dias então, que as pessoas entram no Insta, tem dias que não, mas... Cada rede social tem sua vantagem, né? Por exemplo, no Facebook ou no YouTube, é muito mais fácil para você simplesmente ir lá e abrir uma playlist do Verbo do Dia e já tem todas as aulas ali juntinhas. No Facebook é muito legal que a gente consegue entrar em contato com o pessoal nos grupos, né, de Facebook. Muita gente conhece o Brasulaca através do Facebook, né? Acho que a grande maioria tem. Acho que sim. No Facebook a gente já está com quase 2.300 pessoas seguindo. Então é muita gente que conhece a Brasulaca através do Facebook. Sim. E então é muito interessante. Agora no Instagram tem a facilidade, por exemplo, para a gente poder fazer a live do Verbo do Dia, porque a gente só leva um celular já lá, começa a gravar e faz de manhã. E tem também esses quizzes que são muito legais, né? Eu acho que até fica nos stories do Facebook, mas no Instagram é garantido que você vai ter esse quiz.
Então, se você tá vendo a live e ainda não segue a gente no Instagram, depois é bom que você siga lá para poder ter acesso aos quizzes esse quiz do Instagram, né? Sim. Inclusive, o Franco falou aqui, ó, eu adoro os quizzes que vocês postam no Instagram. Que legal. É. E o que a gente tinha pensado no começo do Brasileiro, a gente pensava em postar quiz 2 vezes por semana, porque a gente pensava que isso seria suficiente, temos segunda do Enigma, né? Algumas outras paradas. E em uma das primeiras caixinhas que a gente postou, a gente tinha uma resposta. Vocês poderiam colocar o quiz todo dia? Porque isso ajuda muito na aprendizagem. Foi. Não, ótimo, então, fechou, claro, né? assim. E desde então ali praticamente, nossa, quase todo dia foi, né? Exceto, sei lá, ano novo, que a gente não tava com internet, acho que não. No geral, a gente posta de segunda a sexta-feira, lá ao final de semana, e lá tem que lembrar de qualquer jeito para revisar o Anki, né? Então, de segunda a sexta-feira, todo dia tem quiz no Brasileira, no Insta e no Face também. Tá, então o quiz, ele se enquadra a gente entendeu aqui durante a live que ele se enquadra na ferramenta de aprendizagem ativa porque ele faz você pensar naquilo para depois ter uma resposta. Exatamente. Beleza. E então ele ajuda na aprendizagem? Sim, ajuda bastante, porque você, em vez de ler alguma informação, você ainda checa se você sabe isso ou não, e se você não sabe, busca de novo, né? Então, como que eu vou encontrar esses quizzes? A gente já falou um pouquinho, vamos lá. Como que eu vou encontrar esses quizzes em polonês? Então, dicas de ferramenta agora que você pode fazer quiz em polonês. Pois é. Uma coisa é os quiz, como a gente comentou, né? Todo dia de segunda a sexta-feira a gente posta um quiz lá no nosso Instagram e no Facebook. E todas as palavras, todas as frases são feitas por causa das aulas que a gente já postou, ou do Verbo do Dia, outras aulas no nosso canal. Então, todo mundo que segue a gente consegue responder tranquilamente. E até uma revisão legal para fazer ali, né? Pois é. Além disso, tem algumas ferramentas na internet também que possibilitam a criação de uns quizzes às vezes mais divertidos, porque no Instagram é difícil para fazer. Mas, no geral, existem algumas plataformas que você consegue fazer um quiz e ter uma, como se chama isso? Competição com o pessoal. Isso. E competição também aumenta a motivação e aumenta os resultados depois. Isso também foi mostrado nas pesquisas. Então, quando você está vendo que você, por exemplo, ficou na primeira posição, top. Quando você ficou na 10ª, não. Vou fazer de novo agora, para melhorar, né? Assim, às vezes tem limite do tempo, que também ajuda, né? Estimula. Então, tem algumas plataformas para fazer isso na internet. Além disso, também, os aplicativos, tipo, por exemplo, Memrise ou Duolingo, sim, eles funcionam como isso, além de usar repetição espaçada, o que a gente tinha comentado na outra live. Mas também buscam esses quizzes, porque normalmente você tem uma pergunta, como você fala isso em polonês? Tem um tempo para responder. Sim, às vezes tem. Tem sessões, por exemplo, no Duolingo que tem um tempo para responder, aí você tem que ser rápido, ainda você tem que acertar, e daí você fica envolvido naquilo ali, né? Então, quem quiser aprender com um aplicativo e ter as frases lá feitas para aprender e depois praticar, esses aplicativos são ótimos. As pessoas que estão aprendendo como a gente, os quizzes no nosso Instagram também, já está feito. As pessoas que querem criar os quizzes e brincar com isso, brincar com amigos, o que também acontece, né? Podem usar as plataformas, que, por exemplo, o Socrative, Kahoot, tem Quizelize, quizzes. No geral, você coloca lá plataforma para fazer quiz e já dá para achar vários. É verdade. Então, tem várias opções ali, né? Mas aquelas que... deixa eu ver aqui, então. Então, e detalhe, tem um detalhe muito importante sobre os aplicativos. Eles são gratuitos, tanto o Duolingo quanto o Memorize. Sim. Só que no Memorize você tem a versão integrando português com polonês. Sim, né? Isso que é um pouco limitado. Quando você não paga nada, é um pouco limitado. E o Duolingo é livre, só que você tem que ter o inglês, né? Para fazer. Por isso que tem o quiz também no Stories do Brasileiro, no Instagram. É só ir lá que vai ter o quiz ali. Então, agora, sobre essa questão. Porque você tinha comentado, né, que as aulas ali é um método mais passivo, né, de você receber, e o quiz é mais ativo, e ali, entendendo a teoria, o ativo, ele tende a ser mais eficiente. Sim. Então, isso significa que eu devo largar todas as aulas e só fazer quiz agora? Não. Não? Então, vamos lá. Claro, dá. Não que não é possível fazer isso. Só fazendo quiz, não sabendo nada de polonês, você também aprende alguma coisa. A gente ouviu sobre isso dos nossos amigos que estavam se divertindo fazendo quizzes de polonês, né? Mas, no geral, não aprendiam. Só que, na verdade, quando você junta
vários jeitos de aprendizagem. Então, por exemplo, escuta e leitura no mesmo tempo. Também quando você aprende de um jeito tradicional. Então, vê uma aula, faz as suas anotações e ainda depois faz o quiz. Esse é o melhor jeito, porque você usa vários canais diferentes para absorver a informação. E depois ainda checar se você sabe ou não. E checando, você também aprende. Eu, às vezes, tinha um pensamento assim, nossa, parece que eu estou aprendendo durante o exame. E realmente, estava aprendendo durante exames. Então, conseguindo entender a ligação dos pontos. Outro dia a gente comentou sobre o sistema de repetição espaçada. Sim. Hoje a Marta está comentando. E olha o que ela falou que é muito valioso. Essa questão de quando você já conecta mais de um ponto ali, por exemplo, nesse caso, a leitura e a audição. Uhum. Isso aí, o que tem muito nisso? Tem lá nas aulas do Verbo do Dia, né? Sim. Que é o jeito que as aulas são estruturadas. A Marta sempre está explicando para a gente, falando, né? Então a gente está ouvindo, só que ela mostra também ali, a gente sempre tem o quadro escrito. E depois ainda você pega aquilo, joga no Anki para você fazer como se fosse um quiz ali, né? Então, olha só a conexão. E isso tende a ser mais eficiente do que simplesmente você ir para uma aula de polonês e ver um professor na lousa e ouvir gramática, ouvir coisas assim. Sim. Por isso que tende a funcionar mais, tende a ser mais eficiente. A gente já viu isso na prática e realmente é mais eficiente. Sim. Então, tem toda uma lógica por trás, não é simplesmente uma aula de frases só. Não, tem essa estrutura que é muito importante também, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. E o que tem como essas aulas tradicionais, não que elas não funcionam, não que elas não ajudem. Se fosse assim, eu acho que as pessoas deixariam de fazer elas anos atrás, né? Mas até hoje funciona. Talvez não é o jeito mais prático e mais eficiente, só fazer isso, mas juntar isso com outras atividades ajuda bastante. Isso é verdade. E aí vai essa questão, né? Dependendo... O método que você utiliza para aprender uma língua, por exemplo, no caso do polonês, ele vai influenciar muito na velocidade com que você vai aprender. Sim. Então, a gente ainda vai até comentar um pouquinho mais sobre o método mais para frente, só que isso que é importante. A forma como você busca aprender, nesse caso a gente mostra aqui para vocês que essa aprendizagem ativa ela tende a ser mais eficiente. Isso vai se transformar em velocidade, você vai gastar menos tempo para aprender o mesmo conteúdo. Então, isso que é muito importante, né? Sim, exatamente. E o que é muito engraçado é que, por exemplo, o jeito de fazer uns quizzes é divertido, parece que é um joguinho que você está jogando, às vezes nem parece que está estudando, né? Nem parece que está estudando, é tipo um joguinho. Então, é uma coisa muito legal, porque você quer fazer isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha aventura com o Instagram e comecei a ver uns perfis, tinham as minhas amigas que estavam fazendo os quizzes. Eu pensei, nossa, que legal, eu tava clicando, acertei, que bom, e depois eu errei, por quê? Tá bom, e eu tava aprendendo, então eu pensei, não, a gente tem que trazer isso uma forma legal também. Não, mas foi show de bola. Então, beleza. E agora, o que você acha? Vamos para a dica final aí? Sim, podemos ir para a dica final. Então, manda pra gente a dica final. Sim, então, como a gente normalmente faz aqui durante essas lives, na verdade, no final das lives, a gente dá uma dica, a gente dá uma tarefa, e tarefa é conectada com bônus, né? Então, o que é para fazer desde hoje? Desde hoje é começar a fazer os quizzes. Ou você pode criar os seus quizzes, ou você pode fazer os quizzes no Brasulaca ou nos aplicativos. É a escolha de vocês. Ou então ainda pode até encontrar alguma forma de aprendizagem ativa para aplicar também, né? Sim, também. O quiz é uma sugestão pra gente, porque tá disponível ali facilmente, é só nos stories ali e fazer, né? E qualquer pessoa pode pegar simplesmente e fazer, mas claro, pois é.